Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui mostrar para vocês um recurso do Excel que eu acho bastante interessante e que muita gente tem dúvida. E assim, aí eu peguei e estava usando esse recurso e eu fui procurar e não achei vídeo nenhum explicando exatamente como que se usa esse recurso, como que se faz para trabalhar com ele e para que ele serve principalmente. Bom, bora lá. Aqui eu tenho uma planilha de controle de gasto, uma planilha simples de controle de gasto aqui, que seja gasto pessoal, gasto da sua empresa, gasto da sua casa. Basicamente a planilha ela se comportaria da seguinte forma: eu colocaria aqui o que eu gastei, né? Aqui eu colocaria o local, o fornecedor, a empresa com que eu estou gastando. Aqui eu vou colocar a pastelaria do Zé. O valor seria tipo o preço do que eu estou pagando, tipo R$ 15, né? Aqui a categoria a gente teria três categorias no caso. Seria fixos, valores coisas que são gastos variáveis e coisas que são gastos para investimento. Se eu clico aqui em fixo, eu quero que minha subcategoria olhe para o gasto fixo e me diga o que são os gastos fixos. Então aqui a gente tem gasto fixo e aqui ele já me entrega já moradia, alimentação ou financeiro. Então eu coloco aqui alimentação, tipo de pagamento à vista, ou a gente coloca Pix aqui, que hoje em dia é o que rola. E aqui eu coloco dia 4/11 de 2024. Num outro momento, a gente pode falar assim, cerveja, cerveja. E aqui eu colocaria aqui distribuidora ou barzinho, vou colocar barzinho do Zé. Vou colocar aqui do Zé que eu acho sempre mais fácil. E aqui eu colocaria aqui que eu gastei R$ 50 com cerveja no barzinho do Zé. Só que isso aqui são gastos variáveis. E aqui que está o pulo do gato. Quando eu coloco aqui fixos, ele me puxa somente os gastos fixos que eu tenho. E quando eu coloco aqui, ele me puxa os gastos variáveis que eu tenho. Então, essa segmentação de dados está dependendo da segmentação de dados da categoria. E aqui eu vou colocar Pix também. E aqui eu vou colocar outra data. E aqui eu vou colocar outra. Não, eu vou deixar essa data aqui mesmo, né? Dia 5 mesmo. Então aqui a gente tem. É, e aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui que. É, pagamento. Vamos lá. Parcela carro, por exemplo. Então aqui a gente coloca aqui que é. Vamos, Bradesco. E aqui a gente coloca R$ 350. Uma parcela do carro é mais, né? R$ 900. Uma parcela de um carro. E aqui eu colocaria aqui investimentos. E aqui a gente colocaria pagamento de dívidas. E aqui a gente colocaria Pix novamente. E aqui dia 5/11, que é a data de pagar as coisas, né? Aqui dia 5/11. Então a gente tem aqui que a nossa subcategoria se conversou antes de me mostrar as subcategorias, ela conversou com a coluna de investimentos. E é o que a gente vai mostrar agora como que se faz, tá? Ah, Primeiramente, para não restar dúvidas, a parte da categoria aqui, a gente fez uma coisa bem básica. A gente vem aqui em dados, tá? Aqui eu seleciono todos, né? Eu vim aqui em dados e eu vim aqui em validação de dados. E aqui eu coloco em lista, tá? E aqui na lista eu escolho o que que vai estar entrando aqui. Então eu coloco aqui listas e eu coloco esses três elementos aqui e dou um OK. E aí ele vai sempre me mostrar esses três elementos. Na questão da subcategoria já é um pouco diferente, porque eu vou estar pegando essa subcategoria, eu tenho que condicionar essa à minha lista de categorias. Vamos lá. Então aqui no caso, o que que eu fiz? Eu pego aqui, vou colocar aqui, quando eu solto aqui, eu venho aqui aqui em cima e coloco aqui fixo. E eu chamo todas essas linhas aqui, esse conjunto de células de fixo. E eu faço isso com todas as outras. Por exemplo, aqui eu coloquei todas e chamei elas de variáveis. Eu venho aqui no canto e escrevo variáveis realmente. E aqui eu escrevo investimentos, tá? Chamei ela desses nomes. Você pode vir aqui e você pode adicionar mais e chamar elas de fixos, de fixo, por exemplo, que também vai dar a mesma. Não importa a quantidade, importa se você selecionar tudo que você quer. Eu deixo mais, assim, eu sempre seleciono mais, porque se eu precisar adicionar alguma escrita aqui, por exemplo, aqui a gente vê que em fixo a gente tem moradia, alimentação e financiamento, né? Vamos supor que eu venha aqui e escreva água,
energia. Eu quero que quando eu puxe aqui no fixo aqui, ele me mostre esses outros. Então ele vai me mostrar. Por isso que eu sempre deixo aqui algumas colunas, algumas células a mais ali selecionadas para poder dizer que é meu fixo. Por exemplo, para poder dizer que é meu variável, eu deixo algumas a mais que estão em brancos para a gente ter espaço mesmo. Beleza, vamos lá para a fórmula. A fórmula aqui é dados, validação de dados, e aí a gente usa essa formulazinha aqui. Essa fórmula chama indireto. Então a gente faz igual, igual, indireto. A gente abre parênteses, a gente seleciona aqui, a gente apaga esse cifrão que tem aqui, porque a gente quer que congela somente a coluna, né? A gente não quer que congela a linha, e a gente dá um OK. Então aí aqui a gente já tem que ele vai primeiro olhar isso aqui antes de me apresentar as opções, tá ok? Então pessoal, basicamente queria ensinar isso para vocês, é algo que me ajudou bastante aqui, né, nesse projeto aqui dessa planilha. E agora eu vou mostrar qual que foi o resultado final dessa planilha para vocês. No final eu tive essa planilha aqui, que é uma planilha que eu uso para controlar todos os meus gastos. E aqui no caso seria o banco de dados, seria onde eu alimento todos os dados dessa planilha. E aqui a gente tem nossa capa, tá? Essa capa dessa planilha nossa aqui, ela vem aqui com segmentação de mês aqui. Então no caso aqui eu posso escolher qual mês que eu estou tratando para a gente ver qual que é a evolução. Aqui eu tenho um filtro de categorias e aqui eu tenho um gráfico que mostra aqui os percentuais. Eu tenho um resumo de gastos para saber quanto que eu gastei, qual que era o estimado. Aqui no caso você vê que quando os gastos variáveis foram acima o realizado foi acima do meta, ele ficou em vermelho. Então é algo que dá pra gente saber e se controlar bem. Aqui ele mostra pra gente aqui qual que foi o ofensor. Então no caso ele mostra pra gente aqui um gráfico aqui dos maiores dos resumos dos gastos aqui em geral, resumo dos locais de. Então pessoal, basicamente isso. Eu queria deixar aqui para vocês aqui um link aqui embaixo para vocês clicarem, para vocês terem acesso a planilhas dessa forma, para vocês terem gráficos dessa forma, para vocês conseguirem fazer dessa forma. Vocês podem clicar aqui no link da bio aqui da descrição do vídeo, vocês vão ter acesso aí a todo o conteúdo que a gente está disponibilizando, tanto gratuito quanto se vocês gostarem do conteúdo gratuito, quererem assinar alguma coisa. Mas vai lá, acesse o link sem compromisso, aprende o que a gente tiver para aprender de gratuito e só depois vocês vão correr atrás de alguma coisa paga. Isso que a gente está ensinando aqui é bem o básico e a gente vai ensinar para vocês tranquilamente. Quer se aprofundar, quer fazer gráficos bacanas, quer fazer coisa de alto nível, quer impressionar no seu serviço, aí sim, corre lá e assina nosso curso, certinho? Obrigado, gente, até mais.